Olá, eu sou o Jamilton Damasceno e nesse vídeo você vai aprender um pouco de como os sites funcionam do momento que você, aí na sua casa, escreve o endereço no navegador até o site aparecer na sua tela. Isso é algo que você já faz frequentemente, mas hoje eu vou explicar em mais detalhe como essas coisas funcionam. Nós queremos então descobrir a seguinte dúvida: você quer acessar o site do Facebook utilizando o seu computador? Para acessar um site, você utiliza o seu navegador, então você pode utilizar o Chrome, Mozilla, Safari e vários outros navegadores. Com o navegador, você consegue escrever o endereço do site e em seguida acessá-lo. E é isso que nós queremos descobrir, como você consegue escrever o endereço, qual que é o fluxo que acontece quando você escreve o endereço de um site, acessa a web e você consegue visualizar o site do Facebook. Bem, antes de mais nada, nós falamos um pouco sobre a internet e que essa internet é uma rede de conexões de computadores que nós também podemos chamar de web. Web do inglês quer dizer teia ou rede. Então nessa rede de conexões nós temos vários computadores interconectados, conectados e que você consegue fazer a comunicação com outras pessoas. Você deve se recordar que começou lá com 4 pontos lá nos Estados Unidos, uma pequena rede para fazer a comunicação entre 4 pontos. Mas hoje nós temos diversos pontos, inclusive você é um deles. Você, assim como eu, está em um determinado ponto dessa rede, dessa teia de comunicação. Então você pode estar nesse ponto e o Facebook estar nesse outro ponto. E aí surge já uma outra dúvida: como é que você, estando em um determinado local, consegue acessar o Facebook? Você já compreendeu na aula anterior que toda essa rede é montada por diversos cabos que fazem com que esses computadores consigam se interconectar. Então você que está no Brasil pode acessar um computador que está, por exemplo, nos Estados Unidos ou em qualquer outro local do mundo. Inclusive o Facebook, ele tem servidores, na verdade ele não tem um único servidor, ele tem vários servidores espalhados pelo mundo. Então quando você acessa o site do Facebook, você pode receber o site utilizando um desses servidores. E aí surge uma outra coisa: como você consegue acessar o Facebook? Como é que você consegue saber onde está o Facebook, uma vez que ele pode estar em qualquer lugar do mundo? Bem, como é que eu consigo então saber onde está o Facebook? Se nós pensarmos em casas, em cidades, nós já resolvemos isso. As casas, para serem encontradas, elas possuem um endereço. Aqui eu coloquei o endereço mais simples, Rua Almeida número 10, mas nós temos CEP, nós temos cidade, país e assim por diante. Então, utilizando o endereço, eu, Jamilton, consigo mandar, por exemplo, um pacote, uma carta, qualquer coisa para um outro endereço. Essa lógica também se aplica na web. Então você tem um endereço assim como o Facebook. E esse endereço nós chamamos de IP ou IP address, que quer dizer basicamente um endereço que você tem na internet. Então todo mundo que se conecta nessa grande rede na internet, você tem um endereço IP. E esse endereço é que identifica onde está o computador do Facebook e onde está o seu computador. Então basicamente você precisaria escrever esse endereço do servidor do Facebook para aí sim você conseguir acessar. Mas você sabe que não é isso que acontece. E eu já vou explicar. Se você quiser descobrir o seu endereço ou ainda o próprio endereço do Facebook, você pode utilizar esse site iplocation.net. Você pode também escrever no Google descobrir endereço IP e você vai conseguir localizar outros sites. Então, avançando um pouco mais, você não vai escrever o endereço do Facebook dessa maneira. Você vai escrever o endereço dessa maneira. Então você escreve o que nós chamamos de um domínio, que é um identificador do endereço aqui do Facebook. Ficaria bem difícil se você tivesse que escrever esse número, esse IP, esse identificador numérico aqui no seu navegador, pois seria bem difícil lembrar de todos os sites. E uma observação interessante é que o mesmo acontece na sua agenda de contatos telefônicos. Você escreve o nome da pessoa e em seguida você coloca o número do telefone. Atualmente ninguém mais lembra um determinado número de telefone, porque você simplesmente pesquisa pelo nome da pessoa e aí você consegue localizar. Então mais ou menos é a mesma coisa que acontece na internet. Então quando você escreve no seu navegador facebook.com.br, na verdade você acessa um servidor chamado DNS.
O DNS, que quer dizer Domain Name System, que é um sistema de nomes de domínios. Basicamente, ele é como se fosse essa grande agenda telefônica de contatos. Ela consegue saber o nome do domínio e também qual é o endereço IP daquele domínio. Sabendo disso, você pode escrever o nome e o servidor DNS é que vai localizar qual é o número para você. E essa é a função dos servidores de DNS. Você vai ver muito DNS em algumas situações. Então, basicamente, você escreve facebook.com.br e quando você faz isso e pressiona um Enter, esse Enter ele não vai direto para o servidor do Facebook. Primeiro, ele vai para um servidor DNS. O servidor DNS, ele sabe que o facebook.com.br é igual a esse IP address. Então, mais uma vez, eu poderia comparar esse servidor de DNS como se fosse uma grande agenda de contatos telefônicos que de um lado você tem o nome e do outro você tem o número. Seria o mesmo que dizer que se você quer ligar para alguém, você fala o nome da pessoa e a ligação acontece. Você não precisa escrever o número. O servidor DNS, ele então localiza que o Facebook tem esse IP é retornado para você e claro, você não precisa se preocupar com nada disso, tudo é feito de forma automática e em posse desse IP, aí sim o seu computador vai acessar o servidor do Facebook. Quando ele acessa o servidor do Facebook envia para você o site do Facebook. Uma observação importante é que ele não envia completamente o site do Facebook, com todas as imagens, com todos os recursos. Nada disso. Ele envia apenas a página inicial. E com isso, você consegue ver o seu Facebook já com algumas postagens. Se você descer um pouco mais, o Facebook tem que fazer o mesmo processo de novo. Voltar no servidor para pegar o restante desse conteúdo. Então esse processo, ele não acontece uma única vez, ele continua executando enquanto você vai acessando mais recursos do Facebook. Se você clicar, por exemplo, em uma foto, ele faz de novo uma chamada aqui no servidor, que nós chamamos de requisição. Ele faz uma requisição de novo no servidor do Facebook, seguindo esse mesmo processo. Uma observação é que eu coloquei aqui as setas que o seu computador acessa o servidor DNS e claro que utilizando a web. Então aqui eu coloquei as setas apenas para ilustrar, mas o caminho é você escreve o Facebook, utilizando a web, ele localiza um servidor DNS, o servidor DNS utilizando a web retorna para você esse IP e em posse desse IP você então acessa o servidor do Facebook também pela web. Perceba que tanto o servidor do Facebook quanto o seu computador, quanto o servidor de DNS, ambos estão conectados aqui nessa teia que nós chamamos de web ou internet. Quando você utiliza o Facebook, algumas coisas que você vai utilizar, você não precisa fazer uma consulta novamente aqui no servidor. Algumas coisas você consegue fazer diretamente aqui no client side. Isso acontece muito com o e-mail, que você tem a interface de e-mail e algumas coisas você consegue fazer direto do lado do cliente, no client side. Você não precisa toda hora ir no servidor. E você agora consegue entender que cada recurso que você usa de um site como o Facebook, ele tem que fazer todo esse caminho até encontrar o recurso e te devolver utilizando a web. Então, é muito mais interessante que alguns recursos eles fiquem aqui no client side, disponível para o usuário utilizar diretamente sem que toda hora ele tenha que ir aqui no servidor do Facebook. Uma outra observação importante é que quando você recebe aqui o site do Facebook, basicamente você recebe arquivos, assim como se alguém te entrega, por exemplo, um álbum de fotos, você recebe esse álbum de fotos e você consegue ver essas fotos. O seu navegador, ele recebe basicamente 3 arquivos: arquivo HTML, CSS e JavaScript. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o seu gostei, comenta aqui embaixo o que você mais gostou no vídeo ou algo que você não sabia e aprendeu. Grande abraço, tchau, tchau!